Você aí sabe que o carnaval já acabou, né? Mas se você quer saber como conseguir um dinheiro aí e fazer $5.000 por dia com o Order Flow, o Futures Analytica, que por sinal tá em promoção violenta de 20% até semana que vem, então vem comigo. E aí, gente, como muita gente vem me perguntando, poxa, mas a AncoTrade tem 24 horas para fazer retirada. Ela é muito legal, tá? Muito boa, eu ainda tenho meu dinheiro lá. Mas assim, tem uma outra boa alternativa aqui no Brasil que chama Xdance. E assim, gente, é instantânea as retiradas que podem ser por Pix, tanto o depósito quanto a retirada. E o mais legal, se você usar o SDT Tron da sua Ledger, o negócio cai instantaneamente, muito mais rápido do que mandar Bitcoin, muito mais rápido do que mandar qualquer outra criptomoeda. Tem que tentar aqui essa USDT Tron para você ver que legal. Então vamos falar um pouquinho sobre a Exness. Quando você abre lá, então ali a corretora, tá? Você pode ver várias coisas ali, inclusive fazer trade online. Você não necessariamente precisa ficar só na MT4, né? Aqui na MT4. Se você usa MT5, que aqui no Brasil é um porre, só tem MT5, usa MT4. Aí você tem uma série de pares aqui, que aí você pode escolher o que você quer fazer ali, trade. Eles têm NetGas, eles têm Oil, eles têm também americanos aqui, as ações europeias também. É bem interessante essa corretora. A Exness, ela não é futuros, tá, gente? Ela é só Forex, mas tem muita coisa legal aqui. E aí você tem que escolher, dependendo do tipo de conta que você quer, aí você tem que escolher, né, se você quer Raw, né, se você quer Pro. Então, se você vai usar esse modo trade aqui do desktop, quando você clica Portfolio, você vê ali todas as coisas que você tem, se você comprou, se você vendeu, né, não tá tudo aqui. E você vê as posições que estão abertas, o teu lucro, o teu prejuízo, vai estar tudo lá. Você vai poder acompanhar o histórico das tuas ordens. E aí tem um vídeo muito legal que eu fiz sobre o Position Trader. Você tem que ter esse indicador, ele é grátis e ele é excelente para MT4, tá? Então, funciona também na MT5, mas é que é muito inferior a MT5 comparado com a MT4, tá? Na FTMO, eles têm um monte de indicador lá que você nunca vai conseguir nem ver se você usar a MT5, tá? Então eu vou fechar algumas posições aqui que eu tinha deixado abertas de alguns ativos. E o legal é que você não precisa sair voando, né, pra conta real. Você pode começar aqui na demo e aí treinar bastante e ver direitinho como é que é a tua atuação. Então, por exemplo, essa conta aqui tem um monte de ações americanas que aí você vai conseguir fazer trade. Olha que legal. E aí você pode colocar ali como favorito, tá? E você vai ter acesso a todas as informações aqui. E quando você põe uma estrelinha, depois você acha mais fácil ali. Ah, eu quero fazer trade Apple. Daí só vai ali dar 2 cliques. E eles têm gráficos aqui muito similares com o TradingView, que aí você pode usar tudo aquilo que você já está acostumado ali no TradingView usar, né? Então é uma versão um pouquinho menorzinha ali do TradingView, mas funciona. Isso aqui vai estar disponível só na versão desktop aqui da Exness, tá? Isso aqui não é do teu celular, tá? Inclusive, você vai conseguir fazer bar replay aqui, né? E aí você consegue fazer, então, backtesting de uma estratégia que você tiver, por exemplo. O legal, por exemplo, se escolher uma ação, você quer comprar Adobe, quando você compra, aí você consegue mexer no gráfico também, a questão ali do stop e a questão ali, tudo que você quer em termos de target e stop, né? E é muito bom, porque daí você consegue modificar a tua ordem, tanto desse lado esquerdo aqui, tanto stop como target, e também você consegue fazer ali no gráfico, né? Então, isso fica muito friendly, né? Essa versão no TradingView aqui da X, né? Fica muito boa. Todo mundo tá integrando agora com o TradingView, não é só a Apex, não. Impressionante. Eles têm uma forma aqui de auto-close que é bem legal. Quando você coloca, então, o teu target, né? Sei lá, 2.000 euros. Aí, automaticamente, quando bater em 2.000 euros aqui de ganho, daí o trade fecha automático. O legal é que no modo trade é interessante você sempre mudar aqui pelo que você quer ver, se é pelo preço, pela margem, entendeu? Pelas shares.
E aí aparece esse negócio aqui em cinza que vai te dizer quanto de lucro que você vai ter ou quanto que você quer estabelecer, se você quer estabelecer um take profit e um stop loss, né, que seria o teu target e o teu stop, e aí você enxerga tudo aqui. Então é bem amigável essa versão da Exner. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque isso é muito legal. E por que você tende a abrir uma conta na Exness? Porque assim, você tem uma estratégia consistente, tá? Você já tá fazendo teu negócio nos futuros, mas você não tem aquela licença lifetime ali da Ninja Trader de $1.000, tá bom, pega uma conta Forex, entendeu? Porque daí você cresce a tua conta de futuros e a tua conta Forex, não é fantástico? É por isso que eu acho que você tinha de abrir uma conta lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Detalhe, para day trade e scalp, a melhor conta é a Pro, tá? Se você quer spread zero de verdade mesmo, daí não adianta, só na Hanko Trade, tá? Essas aqui são meio fake, e aí tem uns outros probleminhas. A melhor execução e mais rápida é na Pro, aí a gente tem que pagar um pouquinho mais, não tem jeito. Ficará então a promoção válida aí da Apex de 80% de desconto, renováveis por mais 80%. Sim, ela voltou. O código é TUULIWHX e eu vou deixar o link aí na descrição para vocês só clicar ali em mais. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre o racional do Polarity. Como fazer $5.000 de meta por dia com Futures Analytica, o raio-x do mercado. E aí, pessoal, EAC, vamos falar aqui sobre o Futures Analytica Order Flow. Isso aqui é muito legal. Parece que você está dentro da Matrix, né? Você enxerga todas as coisas ali que estão acontecendo. Cadê o suporte? Cadê a resistência? Você consegue realmente enxergar onde é que estão os vendedores, os compradores. Então, vai sair agora uma nova versão do Futures Analytica, tá? E aí você vai ter números, né? Então, esses números aí vão te ajudar a você ver melhor as zonas ali, o que está acontecendo. O pessoal resolveu fazer um flash sale, tá? Uma super venda aí. E nos deram 20% de desconto, gente. Então, se você for até o site do Futures Analytica e você clicar ali onde diz Bundle, tá? Você depois, quando for para a parte do pagamento, você pode colocar ali Bank Math 40, que você ganha 20% de desconto. Então tá mais desconto do que tá ali no site. E aí você vai abrir onde diz Order Type, que você tem que enxergar o bundle, tá? É legal porque quando você enxerga o bundle, você vai ver que tem mais desconto em cima desse preço. A gente teve mais desconto do que os americanos. E assim, vem o Polarity, vem o Futures Analytica 4 grátis e ainda vem o manual de instruções, tá? Daí você segue clicando ali Add to Cart, tá? Que você adiciona aí na tua carteirinha aí de compra. E você só vai conseguir achar o espacinho ali para inserir o Bank Math 40 depois você clicou Checkout. Aí que finalmente você vai ver, né, que o Polarity mais o livro, mais o Analytica 4 grátis, tá? E mais o descontão aí de quase $100 do Bank Math 40, você vai pagar $396. Então é uma mega promoção para quem gosta aí de querer aperfeiçoar. Então esse preço de $396 é ótimo, gente, porque isso aqui tem o robô automatizado. Para quem tem capital, você sabe que para fazer dinheiro não dá para fazer dinheiro sem dinheiro, é muito difícil, tá? Você tem que ter um capital para investir. Mas digamos assim, você tá pobre agora, porque sabe que pobreza é temporária, né? A gente fica pobre às vezes, mas é só temporário. Então até você ganhar os teus milhões, tá? Então assim, não precisa comprar aqui o robô semi-automatizado. Você pode ficar só com o Analytica 4, tá? E aí tem também o desconto de 20% para o Analytica 4, que você tem que digitar o Bank Math 40 também. Mas vamos por partes, porque se você já comprou o Futures Analytica 3 antes, você ganha automaticamente e de graça, tá, gente? É só mandar um e-mail para eles dizendo que você já adquiriu isso daqui, tá? E que agora você quer o upgrade que eles mandam para você. Não o Analytica 4 Plus, que é aquele lá que tem o negócio do volume, tá?
Mas, assim, é excelente o Analytica 4, porque ele tem as principais informações, que são os principais números agora, e que tá excelente essa versão, né? Então, se você comprou o Analytica 3 antes, não precisa comprar nada, você só manda um e-mail para eles e pede esse update, tá? Agora, se você não tem nada disso, a opção agora que resta, tá? Depois dessa promoção do bundle aqui, vai ser comprar só o Analytica 4 Plus, porque não vai ser possível comprar as versões inferiores. Então, vamos fazer agora uma revisão de como que a gente vai usar o robô aqui. O robô chama Polarity. O Futures Analytica é só o gráfico que a gente analisa as coisas, ok? As regras para a gente fazer trade com a estratégia são bem simples. Se você vê que a entropia está baixa, você deixa o robô automatizado, armado, para cima e para baixo. Porque geralmente quando a gente tem essa situação de baixa volatilidade, é porque vai entrar em tendência. E é por isso que a gente arma os dois lados. Porque a tendência pode ser para cima ou para baixo. Isso porque o mercado ele tem uma inércia até determinado ponto, aí ele explode. Só que antes da explosão, sempre vem esse período de baixa volatilidade. Então, volatilidade baixa igual a entropia baixa. Então, para operar o robô de uma maneira correta, você tem que antecipar o movimento e não sair correndo atrás do preço, porque nunca dá certo. Os perseguidores de preço sempre morrem. E se você não sabe o que é entropia ou você não lembra direito, porque você já estudou isso aí no segundo grau, você só não lembra, volta lá naquele vídeo sobre o racional do order flow, porque eu já expliquei sobre isso. Exatamente nos 9 minutos e 45 segundos. Da mesma maneira, você desabilita a estratégia ou então você muda a estratégia, você sai da tendência, você vai para a regressão para a média. Quando a entropia está alta, quando a volatilidade está alta. O mais correto é falar em termos de variância de preço e não de volatilidade. Mas é que já virou meio que um neologismo mesmo, né? Então, a grande questão é você diagnosticar corretamente. O mercado está dentro de um caixote, ele está de lado, ou o mercado entrou em tendência. E aonde que está esse ponto? No início, você pode achar que é um pouco confuso, pode parecer difícil, porque você ainda não compreendeu bem o conceito de curva gaussiana, aquela curva normal. Mas se você der uma olhada no livro, você vai entender melhor esse tipo de método. Ok, eu não ia fazer, mas vou fazer, tá? Porque isso aqui é muito lindo. Vou dar uma aulinha para vocês sobre o funcionamento do Polarity, tá? 3 coisas são importantes antes de você começar a usar o robô, tá? Você tem que entender um pouquinho de entropia, as principais alterações que estão relacionadas com o preço, coisas de análise técnica, tá? E, enfim, o tempo. Preço, tempo e entropia vão caracterizar principalmente a tua decisão para armar ou desarmar o robô, tá? E detalhe, não é porque o movimento começou que daí você vai sair correndo atrás. Não. Você vai se posicionar antes do movimento. Então, eu vou começar falando aqui do preço. Porque não é que aparece uma coisa que você já tem que se atirar. Ah, apareceu agressão, pronto, vou vender, ou então vou comprar. Não. Você tem que ter uma sequência de coisas, pelo menos 3 coisas. E aí depois você parte para a próxima, entendeu? Mas você tem que ter um racional, pelo menos 3 razões para você entrar no trade, né? Então eu sugiro que vocês assistam aquele vídeo anterior, onde eu falo daqueles leilões inacabados, tá? Que são importantes áreas de suporte e resistência. Os níveis de absorção também, que é quando aparece um 0 ali, tá? Que significa que a contraparte ela absorveu totalmente o movimento, né? E dali não vai passar. A agressão do book, que são aqueles desequilíbrios que aparecem no book de ofertas, tá? Seja de vendidos, seja de comprados, vai aparecer uma cor diferencial. É isso que o Futures Analytica tem de diferente, né? Por exemplo, do order flow que já vem direto ali na NinjaTrader, tá? E finalmente, a gente também tem a questão das divergências. O candle vermelho, ele teria que ter um delta vermelho, né? O delta significa aquele diferencial entre os compradores e os vendedores. O que sobrou? Se vai fazer comprado menos vendido, o que dá, né? Então assim, candle vermelho tinha que ter um delta vermelho, né? Mas às vezes o delta é de uma cor e o candle é do outra cor. Então isso aí é uma divergência. Então isso aí tanto pode ser usado como para compra ou para venda, dependendo do tipo do quadro que você tem. E falando um pouquinho também de tempo, assim, o Polarity não é um robô para você ligar e dormir, aí acordar e ver quanto fez. Não, gente, isso aí não é. Ele é semi-automatizado. Você tem que ter os critérios. Se não tiver os critérios, não tem por que ligar o robô ainda mais no modo aleatório. Você tem que ter uma noção se está em tendência, cadê as tuas caixas. Sabe quem que é assim? O grid, tá? Quando você vai montar um grid, você tem que estabelecer exatamente isso. Cadê o ponto de exaustão dos preços, tá? Então é mais ou menos assim que a gente faz
com polarity também, para quem sabe o que eu tô falando. E agora, vamos falar um pouquinho então sobre entropia, tá? Entropia significa o grau de desorganização do mercado. É assim que a gente mede o grau de aleatoriedade que o mercado tá apresentando através da movimentação do preço, através da variação do preço. Quando a gente fala em termos de fluxo de ordens, é assim, ó. Tinha ordens ali que estavam na compra, tinha ordens ali que estavam na venda, aí elas foram executadas, porque um comprador, um vendedor, daí sai negócio. E se você analisar só as ordens que foram executadas, tá? Porque é isso que o Futures Analytica vê, ele vê o passado, ele não vê os caras botando uma ordem, né, iceberg lá e tirando. Não. É só aquela ordem que já foi executada. Ou seja, a gente consegue avaliar o que realmente está acontecendo. Não o que os caras estão fingindo que está acontecendo. Não tem como ter spoofing com o Futures Analytica, porque foram só as ordens que já foram executadas. Então a entropia, ela vem sendo sugerida como uma medida de volatilidade do mercado já fazem alguns anos. Então a maior parte dos conceitos de volatilidade, eles tudo se baseiam ali através dos desvios padrões, tá? Ou seja, da variância dos preços, né? E a partir daí você vai tomar decisões, porque se você tem uma volatilidade X, você consegue imaginar a dispersão e aí você consegue, por exemplo, fazer uma expectativa de qual é a máxima do dia ou qual é a mínima do dia. É por isso que muita gente questiona que talvez o desvio padrão não seja a melhor maneira da gente avaliar a volatilidade e talvez essa medida aí de aleatoriedade, né? Onde está o equilíbrio? Qual é a distância daquele ponto de equilíbrio que a gente se desviou? Além disso, a entropia ela pode ser definida também como o nível de erro que pode ser esperado a partir do momento que você está usando determinada estratégia. E se você ainda não entendeu o racional do Polarity e do Futures Analytica, deixa eu contar uma história antiga do Japão para vocês, tá? Tinha um cara lá que chamava Arqueiro Zen e ele foi quem falou que o mais importante, que o alvo é o rumo da flecha. Eu nunca entendi essa frase. Normalmente, pessoas muito competitivas não entendem isso, porque a gente quer direto o target, né? Mas se você parar para pensar, se você focar demais em que a tua vontade determine o desfecho de um processo, você fica estressado, nervoso. E você pode achar que para você ficar bom, depende da tua vontade. Claro que depende de treinamento também, mas não depende de você, não depende do teu ego. Eu tenho um vídeo muito interessante sobre isso, para quem ainda não assistiu, assista, siga o plano, não o seu pensamento. Então conta a lenda que quando veio um príncipe que queria ser o melhor arqueiro do Japão, aí ele veio pro arqueiro Zen e falou, olha, eu quero ser melhor até que o senhor. E aí ele perguntou, tá bom, então qual é o objetivo do arco e flecha? E o menino falou, é acertar o target, claro. E aí o mestre falou, na verdade não. O objetivo é você se manter calmo e tranquilo, para daí você enxergar o target. Então, mais importante do que o alvo é o rumo da flecha. Como que você está fazendo? Você já ficou consistente? Você está anotando a tua perda máxima por dia, a tua perda máxima por semana, teus números máximos de trades por dia? Você realmente está se preocupando com todas as coisas ou você está só olhando para o lucro que você vai fazer, futuro imaginário que ainda não existe porque você não tem um plano? Não tem free lunch, gente. Não tem almoço grátis. Você quer fazer isso, você vai conseguir, mas você tem que ter um plano. E você tem que traçar o plano e obedecer esse plano. E pensar em todas as possibilidades que estão ao redor desse plano para ele dar certo, para você ficar bom e consistente. A tua vontade, ela não é o principal. Da mesma maneira, o Futures Analytica, ele não planeja, prever o movimento mais longo do dia inteiro, fazer vários ticks ou vários pips. Não. Você basicamente tem uma zona onde não está acontecendo nada. E você precisa arriscar 12 ticks para fazer 12 ticks. Se o movimento do ativo é microscópico, você precisa de uma ferramenta que te deixa ver o que o olho nu não vê. Você precisa de uma coisa bem microscópica mesmo, como o order flow, para enxergar esses pontos importantes. E quando você acha 3 ou mais razões para entrar no trade, junto com o alinhamento entre preço e delta, seja os dois estão iguais e progressivos, ou então um não tem nada a ver com o outro, aí você vai definir se você vai usar a regressão à média
ou se você vai usar modo de tendência. E deixa eu mostrar uma outra coisa também para vocês, que é a entropia da matemática da perda. Essa aqui vocês vão se impressionar e eu vou desafiar a tua intuição agora nesse momento. Então imagina assim, você vai fazer aqui vários trades, tá? E o teu objetivo vai ser ficar no 0 a 0. Eu vou mostrar aqui para vocês por que fazer dinheiro é tão difícil no mercado financeiro e por que perder é tão fácil. Então suponha que você começou a fazer trade e que você abriu uma conta lá na Exness, que o link aqui eu já deixei na descrição para vocês, tá? E aí você fez trade, e aí você perdeu 10% e depois você ganhou 10%. E digamos que você continue fazendo isso, perde 10%, ganha 10%, digamos que você está numa corretora que você não paga a corretagem, tá? O que a tua intuição te diria inconscientemente? Bom, eu saí no 0 a 0, né? Mas não, gente, não é no 0 a 0. E eu vou mostrar para vocês por que não é. Tem uma entropia matemática aqui. Olha a entropia matemática, olha o caos. Você começou com 100, aí perdeu 10%, você foi para 90. Mas aí, quando você pega e faz 10%, você acaba em 99. Você não volta para o 0 a 0. Se você pôr no papel, 100 menos 10% vai dar 90, e 90 mais 10% dá 99. Então, se de uma maneira repetitiva a gente ganha 10% e perde 10%, olha o que vai acontecer com a nossa curva, a gente vai diminuindo de capital. E se você for fazendo isso aqui ad infinitum, eventualmente você vai chegar no zero. Aí você pode pensar, não, mas é porque a gente começou subtraindo 10. Quem sabe a gente primeiro ganha 10%, e aí vamos fazer o cálculo inverso para ver o que acontece. E a resposta é, se você se mantiver no 0 a 0, ainda que não pagando corretagem, existe um risco assimétrico e ele vai indo para baixo. Você vai pro zero também. E aqui você vê, né? A gente saiu de 100, foi para 110 e aí vai perdendo 10%. Então, quando a gente perdeu aqueles 11, que são os 10% ali dos 110, tá? Você voltou abaixo ali dos $100, ou seja, em 99. Então não importa, porque existe um risco assimétrico bastante forte voltado para você perder dinheiro, porque tem esse movimento que te puxa, isso chama skew. Esse desvio que existe, ele cria uma espiral que, se você não se dá conta que isso existe, você acaba no zero. Então, se você só apostar pelo 0 a 0, você perde. E feio. E é ruim, né? Porque não parece muito justo, porque independentemente do valor que a gente começa, independentemente se a gente vai ganhar ou perder por primeiro, se você lutar pelo 0 a 0, você acaba lá no zero. Porcentagem, você vai acabar perdendo todo o teu capital. E isso, gente, eu já conversei sobre isso, mas vale a pena conversar de novo. Tem a ver com a matemática da recuperação das perdas, tá? O que você acha que é linear não é. Por isso que você tem que parar depois que você perde 11% do teu capital, porque depois disso, a curva ela não fica mais linear. Tipo, o que você perde é aquilo que você precisa fazer para recuperar. Não. É exponencial. E aí, o fim está próximo. Porque se você não para, você perde tudo. Porque o skew já te pegou. E não tem jeito. O desvio vem. Isso é que nem repuxo no mar, sabe? Quando você entra no mar e vem aquele negócio que te puxa. Pois é. As prop firms têm um repuxo. Ele chama daily drawdown. Intraday, tá? Quem tem prop firm que é de um dia para o outro, ou então mensal, tipo a FTMO, aí não tem esses problemas. Tem outros problemas, mas não tem esse problema desse skew imediato que acontece em todas as prop firms que tem esse daily drawdown aí do intraday, porque ele é muito agressivo. Graças a Deus, o daily drawdown da Apex ele acaba quando você passa na conta desafio, porque daí ele não existe, ele para naquele valor máximo do target e aí você consegue fazer trade tranquilamente, de uma maneira muito mais confortável. Só para vocês terem uma ideia, se a pessoa perde 40% do capital, ela não precisa fazer 40% para ficar no 0 a 0, para recuperar, vamos dizer assim. Não, ela precisa 67%. E o pior vem agora. Sabe o que acontece quando a pessoa perde 50% do capital? Fazer trade sem plano é que nem querer ficar brincando com repuxo. Até prova em contrário, você vai morrer, ainda que você esteja confiante. Você morre. Questão de tempo. Ela já quebrou, só que ela não sabe que quebrou, só que ela já quebrou. Por quê? Porque quando você perde 50% do capital, você precisa fazer o dobro, gente, para ter lucro. Não! Para voltar pro 0 a 0. E a entropia fica pior. Digamos que você tá todo feliz porque você fez 40% de ganho, tá? Aí você tá lá se achando o King Kong. Gente,
essa sensação, ela é terrível. Sabe o que aconteceu com King Kong? Se vocês não viram o filme, você tem que ver. Ele se jogou lá do Empire State Building e morreu. Então não dá pra se sentir King Kong, você vai fazer bobagem. E olha aqui, o cara que teve 40% de ganho, se ele perder 28,5%, pronto, acabou. Ele volta pro 0-0. É injusto? É, mas é o que tem pra hoje, né? Essa é a matemática. E apesar de dizerem por aí que a matemática é racista, ela não é, gente, porque números são números. E é isso, sempre foi assim, sempre será. É por isso que a física define a entropia como aquele caos. E se você der tempo ao tempo, tudo vai acabar indo para o caos, porque ele degenera para o caos. Isso é entropia. Então essa queda gradativa rumo à desordem, ela não acontece de sopetão. Ela vai devagarzinho. Lembre-se disso quando você fizer trade, porque quanto mais você vai fazendo trade, mais você pode cair nesse risco assimétrico e nesse desvio, nesse SKU aí. E sabe, né, os donos dos cassinos, eles criaram o zero exatamente porque daí que todo mundo que aposta no vermelho e no preto, todos eles perdem, porque daí a casa ganha, porque daí deu zero, né? Então, isso tudo é a edge, tá? É a vantagem competitiva que faz com que você tenha alguma coisa diferencial que vai te manter no game. Então, de novo, o target não é o mais importante. O que você está fazendo para o teu plano dar certo? Você está obedecendo as regras? Você está tranquilo porque você está com mão baixa? Ou você está fazendo uma mega mão alta porque você acha que se você pagar mais, der mais dinheiro, você vai substituir competência, disciplina e método? Não, gente. Você só vai perder mais dinheiro. Isso não é possível. Então, se a ideia do Polarity e do Futures Analytica é exatamente essa, tá? Que você não vai prever grandes movimentos. Mas sim, dentro de uma zona, daquelas bem nojentas lá que todo mundo fala, isso agora não dá pra fazer trade porque todo mundo só perde dinheiro. Aí que você vai ganhar dinheiro. Porque da mesma maneira que o grid, o Polarity, tá? Ele também faz uma ideia muito semelhante, porque ele vai comparar o delta e o preço e vai ver se os dois estão batendo ou não. Por quê? Porque quando o delta e o preço não estão batendo, tipo, tá um indo pro lado e o outro tá indo pro outro, quando você tem um ambiente de alta entropia, significa alta desordem, porque tem baixa pureza, vamos dizer assim, né? E quando tá tudo caos, é porque a entropia tá muito alta. Se a gente comparar isso daí em termos de volatilidade, né, você vai ver as volatilidades mais altas possíveis quando o mercado desaba, gente, tá? Então, vamos entender o que é o esperado e depois como fazer trade com Polarity. Se você precisa que o preço vá de um ponto A para um ponto B, o preço tem que estar obedecendo, tá? Não pode estar o caos, porque ninguém controla o caos. A entropia ela é irreversível, ela simplesmente acontece. É aquela história do copo com água que caiu no chão e quebrou. O que vai fazer agora? Nada. Tipo, já aconteceu o evento, entendeu? Então, assim, dá pra fazer trade em grandes volatilidades? Idealmente não, tá? Porque é muito caótico a coisa e você não consegue fazer direito, porque o stop, ele fica muito errático, muito grande. Não dá. Mas, com uma volatilidade até certo ponto, dá pra fazer, tá? E com uma entropia baixa, aí é um dos melhores trades que tem, tá, para fazer. Porque quanto maior for essa variação de preço, tá, quanto maior for esse caos, essa entropia aí, mais o teu stop vai ser atingido. Então, você pode fazer trade quando o preço estiver bem organizadinho ou quando o preço estiver um pouco de caos, mas não absurdamente caos, ok? Tem dois modos ali de trade no Polarity, tá? Que é a regressão à média e depois o modo de tendência, ok? Se você vê que o delta e o preço não estão batendo, tá? Um candle vai para um lado, o delta vai para o outro, entendeu? Tá tudo diferente. É caos, tá, gente? Então, assim, dá para fazer trade do caos? Dá. E assim, como que é? Regressão à média. Se der aquela mega espícula para cima, você vai vender. Você não vai comprar, você vai fazer o contrário, entendeu? Se der um crashzinho ali, você não vai vender, você vai comprar. Por quê? Porque o negócio tende a voltar para a média. Ele só ameaça que vai subir e cai. Ele ameaça que vai cair e sobe. Por isso que esse método de regressão à média, ele é tão interessante. E da mesma maneira, quando está no modo de tendência, é porque o preço ele está organizado
e tá normalmente subindo. Ele até pode cair devagarinho, entendeu? Mas é mais comum ele subir devagarinho do que cair devagarinho, ok? Então são esses dois modos do Polarity. E como que ele deflagra? O trigger é assim, mais de 3 desequilíbrios. Por isso que aquela marcação de qual é o volume e qual é o desequilíbrio é tão importante. Porque você precisa entender que se tiver um número muito alto, aí nunca vai aparecer trade, tá? E se tiver um número muito baixo, vai aparecer um monte de trade. Então essa sensibilidade, ela muda, tá? Então, por exemplo, como é que vai ser o Trend Mode? Digamos que você achou que tá no fim da tendência ali, você vai entrar no Trend Mode, tá bom. Então, você coloca, a partir do momento que você aciona o Trend Mode e você arma os dois braços, tá? É assim, apareceu 3 desequilíbrios azuis de comprado, o negócio dispara e entra, tá? Da mesma maneira, você viu ali o preço caiu, apareceu 3 desequilíbrios vendidos, laranjas, tá? Aí, o negócio deflagra e você entra vendido, tá? Então, é assim que funciona. E como que funciona a regressão à média? A regressão à média é o contrário. Porque assim, vamos lá. Quando a gente tem um conceito de curva normal, se você tem uma amostra, como que esses dados normalmente eles se distribuem? Como é que é essa distribuição binomial ou normal, né? Tem um padrão para isso. Não é aleatório. Então a média fica no meio e os extremos são as coisas mais raras. Vou mostrar a tábua de Galton para vocês verem que legal. 2 pessoas se casam. O cara é uma porta. A mulher, meu Deus do céu, a Dilma é o ídolo dela no sentido de inteligência. Então, tipo assim, o filho desses dois aí, ele vai nascer mais inteligente que os pais. Apesar de ser burro também, entendeu? Mas vai nascer mais inteligente do que os pais. Por quê? Porque existe um retorno à média. Se o negócio está no extremo, ele tende a voltar para a média, ok? Então, a gente viu aqui que como que é o preço ali na regressão à média? Ele se comporta como caos, tá? Como que é o preço ali no modo do Trend Mode? Ele é organizado. E por que não dizer que ele até possa seguir uma distribuição normal, tipo a tábua de Galton que vocês estão vendo aí. Tá vendo como concentra no meio e as coisas mais raras elas ficam na ponta? Mas como que a gente vai fazer trade? Porque a realidade é uma, mas o modo do trade ele pode ser outro, principalmente se você estiver no fim da tendência. Porque tudo isso daqui que eu falei, que normalmente o preço fica mais caótico ali na regressão à média e o preço fica mais organizado ali no modo de tendência, é quando tá no primeiro terço ou no segundo terço da tendência, se a gente dividir em 3 terços, vai. Mas no fim, não é assim. Por quê? Porque a coisa vai voltar. Então, é aquilo que eu falei. Quando a gente entra em tendência e o preço se afasta muito da média, tem uma hora que o negócio vai voltar pra média. Porque não adianta, sempre volta, ok? No terceiro terço da tendência, tá? Aí a coisa muda. Porque, por exemplo, porque você não vai querer deixar no Trend Mode no final da tendência. Por quê? Porque quando tá tudo espichado, o negócio vai voltar pra média. Então, você tem que usar uma regressão à média, ainda que o ativo esteja em tendência. Mas acontece que ele tá no fim da tendência. Então, é como se não tivesse em tendência, ok? Da mesma maneira, com um trade de reversão e tudo isso daqui que eu tô falando, essas exceções, é o que a gente usa muito ali no Polarity, nos trades de reversão, porque quando você tem um início de tendência, aqui é um dos melhores pontos para você pegar, por exemplo, aquele mercado que não se mexe. Tá tudo de lado, não acontece nada, a volatilidade morreu. É óbvio que você vai ficar comprado, você não vai ficar vendido, tá? Até pode acontecer uma venda, mas é mais raro. Então, aí você tem que entender que o preço, ele vai sair daquele caos do mercado de lado, okay? Que é tudo errático. Você tenta comprar, o negócio cai. Você tenta vender, o negócio sobe, tá? É bem frustrante. É o mercado que a gente tá vendo agora, tá? Porque todo mundo acha que vai ter crash e o negócio só sobe, entendeu? E às vezes, quando você desiste de achar que vem crash, aí o negócio cai, tá? Então, isso daí é um mercado que tá para começar uma tendência. E aí vocês vão ver que o preço ele vai sair do caos, ele vai se organizar. Por isso que você tem que usar o Trend Mode quando é esse início de tendência aqui, quando o preço estava extremamente desorganizado, mas você viu que aqueles últimos 2 candles mudaram. Ele mudou totalmente o padrão. Então, no Polarity, o que você vai fazer? Você vai ficar usando regressão à média até que saia dos preços do caixote que você determinou que o preço tá. Então, você vai colocar ali, ó, eu acho que tá aqui o meu suporte, eu acho que tá ali a minha resistência. Enquanto o negócio estiver aqui, eu só vou fazer regressão à média e acabou. Por quê? Porque a tendência não mudou. Agora, eu sei que os meus preços estão dentro de uma caixa. Se sair dessa caixa para cima, vai entrar em Trend Mode de compra. Se sair dessa minha caixa para baixo, vai entrar em Trend Mode de venda. É exatamente assim que a gente faz o grid.
exatamente assim, tá? Que são várias ordens que você coloca em compra ou em venda e aí você espera fazer uma execução de acordo com o cálculo matemático que você faz. Revejam esse vídeo, porque é importante entender o que é o normal, o que é o esperado. Agora, o que você vai fazer nas reversões, porque isso aqui pode complicar um pouquinho. Mas aí depois você pega a manha quando você começar a treinar o Polarity bastante, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês esse outro slide, né? Que ele mostra claramente que tem várias maneiras de você ir do ponto A para o ponto B, tá? Tem uma maneira direitinha, que vai retinha, tá? Mas tem uma maneira caótica. Então, qual é a maneira que nós vamos escolher? Bom, depende. Vamos ver a entropia. Como que dá o preço? Tem grande variação do preço ou tem pouca variação do preço? Que muita gente fala em termos de volatilidade, não tá muito certo, mas é isso, tá? Então, assim, quando tem muita entropia, muito caos, você não vai acertar pra onde que o preço vai, porque tá muito caos, gente. E a gente não consegue fazer nada no caos. Então, assim, é possível no meio do caos você colocar Trend Mode? Sim, é possível. Quando? No final de tendência. Por quê? Normalmente, quando tá em tendência, o delta, ele é diretamente proporcional ao preço. Aumenta o delta, aumenta o preço. Mas quando tá no fim da tendência, e esse slide aqui é de fim de tendência, reverte, gente. Por quê? Porque, na verdade, ele já vai começar a tendência, né? Então, ele vai começar a organizar esse preço que agora encontra-se caótico. E do outro lado, como que fica o preço quando ele está em tendência? Quando ele está em tendência, a entropia está muito baixa, tá? É tipo aquele mercado que não faz nada, o preço está ali paradinho, tá? Então, existe uma correlação muito forte entre o preço e o delta. Por quê? Porque quando o mercado está organizado, tá? Ele fica assim, bom de fazer trade, né? Bom de você operar, por quê? Porque o preço está uniforme. Isso é muito legal. Então vamos de novo. Tem vários jeitos de você ir de A para B, tá? Tem um jeito mais direitinho, com preço uniforme, e tem um jeito totalmente com preços erráticos. Então, esse jeito bonitinho é o mercado em tendência. O jeito errático é o mercado de regressão à média. Ele finge que sobe, mas cai. Ele finge que cai, mas sobe. Então, por isso a avaliação entre se existe uma correlação entre o delta e preço é tão importante. Lembrando que o delta é aquele somatório que aparece ali embaixo, naqueles números, né? Entre os comprados menos os vendidos, tá? E o preço é o preço que tá agora, o ativo que você tá olhando, né? Então, se você correlacionar agora a entropia com a probabilidade do preço organizado, tá? Se você vê que tá tudo absolutamente um caos, você fica mantendo aquele teu modo ali de regressão à média. Só que o problema é que às vezes o caos, ele cansa de ficar caos, né? Então acaba aquele mercado de lado e vai entrar em tendência, porque vai ter uma expansão do mercado, seja para cima ou para baixo. Então esse início de tendência, que é o fim da consolidação, você tem que entender que você tem que colocar em trend mode, senão não vai fazer funcionar a coisa, certo? Então como que fica aqui o mercado em tendência? Quando fica o mercado em tendência, o delta tem tudo a ver com o preço. Ele está batendo, né? Então, por exemplo, o preço está subindo e o número de compradores, ele está aumentando. Então, o delta está batendo com o preço. Legal. Numa tendência de baixa, é o contrário. O delta está ficando mais negativo, porque só tem um monte de vendedor ali que está aumentando, o número está ficando cada vez mais negativo e o preço está caindo. Beleza, então está batendo. Por que está batendo? Porque tem pouca entropia, tem pouco caos. No sentido que você tem um preço mais organizado. Então, isso aí é excelente. Então, enquanto tiver na tendência, você fica lá, trend mode, liga o Polarity, trend mode, né? Pronto. A grande questão é, quando tá no final da tendência, naquele terceiro terço da tendência, que a tendência vai, se você dividir em 3, no terceiro terço ela vai morrer. Você não vai ver um preço mais tão organizado. Então, quando você vê 2 candles que já estão contra aquele preço organizadinho, bonitinho, opa, talvez seja a hora da gente ligar aqui a regressão à média. E isso vai ser muito importante quando o preço, ainda que em tendência, ele atingir resistências absurdamente altas. Só que aí você vai vir uns candles vermelhos vindo, tá? E aí se tiver, por exemplo, naquele ponto do RSI de 60 ali, que é bastante importante, que mostra que o preço tá caro, né? A tendência deve estar mudando. Olha lá o delta como é que tá, já tem um monte de negativo chegando, tá? E o candle tá vermelho, tem alguma divergência vendida. Então você vai olhando todos os fatores e finalmente tudo isso culmina com a agressão do book. Então não é só a agressão do book, os vendidos ali aparecendo em laranja, não. Isso é uma só coisa, tá? Mas você vai juntar todo um quadro. E aí, nesse momento, ainda que você tenha traços de tendência de alta, você tem que ligar o modo em regressão. Então, o que acontece na regressão? Ele vai ver 3 agressões ali de comprado no book e ele vende.
Opa, mas não é comprado? Não tinha comprado? Tinha, mas é modo regressão. Então, se ele vai voltar para a média, esse preço aí não tá batendo porque ele tá caro demais. E da mesma maneira, quando o delta tá mega comprado, você tá vendo ali divergência de compra, você tá vendo ali importante ponto de absorção aqui do suporte. De repente o preço ficou maluco e caiu. Então o que é isso? Isso é regressão à média, isso não é para botar em tendência, entendeu? Então você tem que ligar a regressão à média, porque daí quando ele vê 3 agressões do book, ele compra. E é assim que funciona o Polarity. E se você não entendeu, eu vou falar de novo. Quando a gente olha o book de oferta, nesse canto aqui da esquerda, aqui ficam os vendidos, tá? No canto da direita ficam os comprados. E quando eles compram a mercado, aí eles ganham cor. Então esse aqui demonstrado foram vendidos, grupos de vendidos que venderam ao mercado. Então, normalmente, quando é no Trend Mode, apareceu 3 vendidos, tá, o Polarity entrou vendido. Apareceu 3 agressões compradas em azul, ali da direita, tá, aí ele entra comprado. Mas quando é Regression Trend, aí é diferente, é o contrário. Porque é uma regressão à média, vai aparecer 3 agressões vendidas, ele vai entrar comprado. Vai aparecer 3 agressões compradas, ele vai entrar vendido. Sente só esse exemplo aqui que eu vou demonstrar para vocês, tá? Aqui era um dia que o preço estava extremamente correlacionando com o delta. Então subiu o preço, subiu o delta. Aí o mercado, ele estava meio que em consolidação, mas estava respeitando muito bem os níveis de absorção, né? Então, quando o mercado rompeu o nível de resistência, deu para entrar num trade comprado, já que o delta estava progressivo, preço progressivo, daí foi clicado ali em trend e aí armou ambos os lados. E é muito bonito de ver, né? Apareceu ali 3 agressões, automaticamente entrou ali acima daquele nível de resistência e aí foi obtido lucro nesse trade. Só que aí o que aconteceu? Como o preço não ficou muito forte, né? E afinal a gente testou ali resistência, 67% falha mesmo, foi mais sábio agora tirar desse trend mode e passar para o modo de regressão, porque daí ele volta para a média. Então, tipo, se aparecesse 3 agressões compradas, ele ia entrar vendido, porque é o contrário, né? Tem mais detalhes sobre isso no livro e também é interessante que o Auto Arm, ele é mais conservador, tá? O Arm Both, que é armar ambos os lados, aí ele tem um filtro a menos, então ele é mais agressivo. No início é melhor usar o Auto Arm, que daí ele define para você. E finalmente, eu quero trazer um conceito aqui bem legal. Se você vem do Forex, você deve lembrar que tem muito curso aí, né, de volume profile, né, de você ver o preço ali, o volume, muitas vezes também referido como perfil de mercado. Gente, na verdade, tudo isso daí são leilões inacabados. E talvez você já tenha visto esse gráfico, porque ele é bem feio, tá? Ele faz uma curva normal deitada. E aí você tem que ver ao lado da barriga, né? Se faz uma forma de B, uma forma de P, uma forma de E. E aí você pode concluir, né, que aquela reta ali é o ponto onde tem mais compradores e vendedores para aquele dia, tá? Que é o POC, é o Point of Control. Ponto de controle. Isso aí representa o volume de cada nível. São os leilões inacabados mesmo, né? Você vê números de um lado e números do outro, mas não tem zero, sabe? São só números aleatórios ali que mostra que o negócio não acabou. Talvez volte o preço ali naquele ponto para exatamente fechar esses leilões. O Analítica 4, ele encontra automaticamente essa região aí, esse ponto de controle, tá? E aí você não precisa ficar focado, onde é que tá, onde é que não tá, porque acha, né? Você até visualmente pode ver no Analítica 4 Plus, ele já aparece, é um pontinho ali que aparece em amarelo, mas como o gráfico fica meio grande, meio estranho, talvez você não queira ver, tá? Então por isso que dá pra ligar e desligar, né? E era isso que eu tinha pra colocar pra vocês. Esse aqui foi o vídeo do racional do Polarity, espero que tenha sido útil e eu vou fazer agora um outro vídeo na prática, como que vocês vão fazer os trades demonstrando ali o que foi feito na abertura de Nova York. Então, aguarde. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.